Nós fizemos uma propaganda muito grande sobre esse tema, a busca. E esse subtítulo aqui embaixo: encontre o real sentido da vida. De hoje até domingo queremos tratar desse assunto. E nós vamos fazer isso com base na Bíblia Sagrada. E eu quero convidar você a abrir a Bíblia Sagrada comigo. Se você trouxe a Bíblia, por favor, vamos abri-la. E se você não a trouxe, não tem problema, você vai ouvir e entender da mesma maneira. Eu quero convidá-los a ler 2 versos no livro de Gênesis. Vamos abrir a Bíblia no primeiro livro, Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1, 26. Todo mundo já localizou? Diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Agora vamos virar uma página e vamos para o capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículo 9. Diz assim o verso 9: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Até aqui. Nós vamos mencionar outros versos, mas a base para a nossa meditação são esses 2 versos. Essa pergunta que a gente poderia colocar hoje como pergunta seria a seguinte: quem busca quem? Será que nós buscamos a Deus ou Deus está buscando a nós? Será que o homem é quem busca a paz, ou será que o príncipe da paz é quem busca o homem? Quem está buscando quem? Por que esse título, a busca? Sabe que todas as pessoas têm no coração um desejo, um sonho, uma vontade. Qual é o seu desejo? É o mesmo meu: ser feliz, viver bem e ter uma vida harmônica. Esse é o desejo de todo mundo, do rico e do pobre, de quem vive sozinho ou de quem tem uma família, da pessoa que tem um bom emprego e da pessoa que está desempregada. Todos temos o mesmo objetivo e o mesmo plano: ser feliz, ter uma vida boa e equilibrada. É justamente esse desejo do nosso coração que nos leva a estudar, que nos leva a trabalhar, que nos leva a passear, que nos leva a namorar, e que nos leva ao casamento, e que leva ao divórcio, porque não deu certo, você quer casar com outro para ver se dá certo, ou que leva você a não querer casar mais, quer ficar sozinho, porque você acha que sozinho é melhor. Tudo que você faz e tudo que eu faço tem um propósito: encontrar o real sentido da vida e ser feliz. É ou não é? Por exemplo, aquele garoto lá de São Paulo, da favela de Paraisópolis, que tinha um sonho de ser jogador de futebol. Aí o repórter entrevistou e perguntou assim: por que você quer ser jogador de futebol? Sabe o que ele falou? Quero ser famoso e ganhar muito dinheiro para ajudar minha família. Resumindo, eu quero ser feliz. É ou não é? Pergunta, por exemplo, por que uma pessoa usa drogas? Você acha que a pessoa vai usar droga porque ela quer morrer? Nem sempre. Sabe por que alguém vai para as drogas? Porque a pessoa acha que usando uma droga ela vai conseguir esquecer os problemas e vai conseguir um momento em que ela possa, ou que ela teria condições de estar bem.
Então a pessoa usa a droga, esquece dos problemas, ou ela bebe, enche a cara, fica bêbada, esquece dos problemas. Na verdade, até fazendo uma coisa errada, ela faz pensando em ser mais feliz. Aí quando descobre que não dá certo, ela tenta voltar. E assim é a vida. É assim que é a vida. Aí vem uma questão: por que o ser humano nunca está bem 100%? Você pode estar bem hoje, mas amanhã pode acontecer uma coisa, ou poderá acontecer uma coisa amanhã, que tira esse bem-estar que você tem hoje. Por que nós não estamos totalmente felizes o tempo todo? Tem dia que você está lá em cima, totalmente bem, mas tem dia que você está lá embaixo, totalmente mal, né? Por que nós não conseguimos estar bem o tempo todo? Existe uma coisa mencionada pela Bíblia, e que no mundo inteiro as pessoas concordam, só que elas não sabem que está na Bíblia. É o seguinte: quando o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso que eu li Gênesis 1:26, ok? O primeiro texto hoje foi esse. Então o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Em que aspecto? Não é no aspecto físico apenas, porque se você olhar só o aspecto físico, você vai perguntar: Deus é homem ou mulher, né? Aí já cria uma outra discussão. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus em aspectos mais profundos. Por exemplo, Deus é justo, e as pessoas que Ele fez, o Adão e a Eva, foram criados justos, semelhantes a Deus. Deus é perfeito, e a sua criatura também foi criada perfeita, semelhante a Deus. Deus é glorioso, e os seus filhos foram criados gloriosos. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, quando Deus criou o homem assim, perfeito, o homem era realmente perfeito, 100% perfeito. Só que um dia aconteceu uma coisa, aconteceu um problema um dia. O homem se afastou de Deus e fez um mau uso do seu livre-arbítrio, fez um mau uso da sua liberdade de escolha, porque Deus deu aos seus filhos, a nós todos, um presente extraordinário que a gente chama de liberdade. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, com liberdade total, e até hoje nós somos livres. Deus não fez nenhuma pessoa como um robô, ou como um computador, uma máquina. Você e eu não somos máquinas, nós somos seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. E essa liberdade que nós temos precisa ser bem usada, porque se for mal usada, pode ser uma arma contra nós mesmos, por incrível que pareça. E os primeiros seres humanos não usaram corretamente essa sua liberdade, e acabaram escolhendo fazer coisas que não eram boas. E Deus havia dito a eles que eles poderiam escolher esse caminho ou esse outro caminho. Eles tinham liberdade para escolher, e se escolhessem esse caminho, seriam felizes. Se escolhessem o outro caminho, eles seriam afetados, atingidos pelo mal e morreriam. Então os nossos primeiros pais fizeram mau uso da liberdade. Resultado, eles se afastaram de Deus, e eles transgrediram o pacto que havia com Deus, transgrediram os princípios da lei de Deus. Consequentemente, o homem foi perdendo aquela imagem e semelhança de Deus. O homem que era justo passou a ser injusto. O homem que era perfeito passou a ser imperfeito. E o homem que tinha a glória de Deus foi perdendo a glória de Deus. E aquilo que era maravilhoso, perfeito, harmônico, equilibrado, aquilo que era o sinônimo da verdadeira felicidade, agora começa a passar por uma situação extremamente contrária ao que Deus havia planejado. E a Bíblia diz no segundo verso que a gente leu, que foi Gênesis 3:9, quando Deus se aproxima do primeiro casal, dos primeiros seres humanos, e os primeiros seres humanos não estavam no ponto de encontro que
que Deus havia marcado. Então Deus chega ali e faz uma pergunta. A pergunta de Deus foi: onde estás? Adão, onde você está? Eva, onde você está? Ali começou uma busca. Uma busca. O ser humano, a partir do momento que ele se afastou de Deus, a partir do momento que ele pecou, ele passou a conviver com um vazio dentro do seu coração, porque o ser humano se afastou de Deus, e esse afastamento de Deus produziu um vazio no coração do homem. E hoje todas as pessoas têm um vazio dentro do coração, e esse vazio que nós temos leva muitas vezes a algumas pessoas, nessa busca pela felicidade, nessa busca pelo equilíbrio, nessa busca pela harmonia, nessa busca pela paz, muitas vezes as pessoas acabam buscando nos lugares errados e da maneira equivocada. E aí, ao invés da pessoa encontrar o que ela busca, ela acaba complicando um pouquinho mais, e o vazio aumenta mais. É como se a pessoa fosse procurar a solução numa areia movediça. Quanto mais ela se mexe, mais afunda. Quanto mais se esforça, mais complica. Quando o homem se afastou de Deus, passou a existir no coração do homem um vazio. E esse vazio só poderá ser preenchido quando o homem se voltar para Deus, quando as pessoas se voltarem para o Criador. Enquanto as pessoas tentarem preencher esse vazio com as coisas materiais, com as coisas seculares, com as coisas do dia a dia, humanas, essas pessoas não serão totalmente felizes. Sem Jesus é impossível ser totalmente feliz. Então as pessoas têm um vazio enorme dentro do coração, e elas estão tentando preencher esse vazio, estão tentando ser felizes, e aí a pessoa não consegue, e por não conseguir, chega um momento da vida que algumas pessoas tentam acabar com a própria vida. Você me entende? Aqui em Brasília existem suicídios constantemente. Se você for para uma cidade maior, o número aumenta. Existem algumas cidades do Brasil em que o número de suicídio é extremamente alto, como Curitiba, por exemplo. Se você for para os países da América do Sul, como Chile, como Uruguai e outros países da América do Sul, você vai ver que o índice de suicídio é maior. E por incrível que pareça, se você olhar os países de primeiro mundo, onde as pessoas têm muito dinheiro e uma vida muito melhor do que quem vive num país de segundo ou terceiro mundo, você vai ver que quanto mais prosperidade material, maior o vazio e maior o número de suicídios. É um contrassenso, porque deveria ser diferente. Por exemplo, analisa a Suíça, por exemplo. Faça um estudo sobre a Suíça, e você vai ver que a Suíça é um dos melhores países para se viver desse planeta. É um dos lugares mais incríveis para se viver a qualidade de vida e tal. Analisa a Alemanha. A Alemanha é um país extraordinário. Analisa os países da Europa e você vai ver a qualidade de vida dessas pessoas, a renda per capita, tudo isso é algo muito alto. Não precisa ir muito longe, vai aos Estados Unidos. Alguns estados dos Estados Unidos, você vê que a qualidade de vida, a questão financeira, a questão material é algo assim que sobressai. E aí a gente percebe o seguinte: nas pesquisas, nas estatísticas, nos números, nós chegamos a uma conclusão impressionante. Quanto maior esse nível de posse material, maior o vazio do coração. E aí você diz: pastor, mas que estranho isso. É estranho, é muito estranho, mas tem uma maneira de entender isso. Quanto mais as pessoas têm, quanto mais próspera elas são, menos necessidade de Deus elas acham que têm. Elas acham que têm, menos precisam de Deus.
Não que elas precisem menos, mas elas acham que precisam menos. Por exemplo, uma pessoa que não tem muita coisa, não tem muito dinheiro, não tem muitos bens materiais, não tem uma vida material regalada, se ela tem uma dor no dente, por exemplo, sabe o que ela faz? Ela ora: Senhor, me ajuda aí que o meu dente está ruim. Se é uma pessoa que tem muitas posses, sabe o que ela faz? Ela não ora, ela chama o dentista em casa. Não precisa orar, entendeu? Então veja que é algo estranho. Uma vez, eu vou fazer uma citação da Bíblia e você vai lembrar dessa citação. Uma vez, Jesus estava conversando com um jovem rico. Lembra dessa história? Um jovem rico. Aí o jovem rico falou assim: Senhor, o que eu tenho que fazer de bom para eu ter paz no meu coração e a vida eterna? Aí Jesus falou assim: é simples, guarda os mandamentos. Ele falou: mas quais mandamentos? Jesus falou assim: os 10 mandamentos, que está lá em Êxodo 20. Ele falou: os 10 mandamentos? Isso eu já guardo desde a minha infância. E não resolveu nada, continuo perdido. Aí Jesus falou assim: então eu vou te dizer algo mais. Vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres, aí você volta, me segue, e você vai ter a paz que você precisa, e vai ter a vida eterna. Bom, o jovem rico foi embora, e não voltou até hoje. Ok, essa história está em Mateus 19. Se você continuar lendo, depois da história do jovem rico, se você continuar lendo, Jesus falou uma coisa assim. Jesus disse assim: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Já leram esse texto? Esse texto é meio estranho, porque aí você fala: pastor, mas então o rico está perdido, né? Não é assim? A princípio dá essa impressão, não dá? Dá essa impressão, mas calma, deixa eu terminar a história. Jesus então falou assim: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha, ou seja, é impossível, né? Do que um rico entrar no céu. Então é totalmente impossível. Aí os discípulos chamaram Jesus à parte e falaram assim: ô Jesus, tem alguma coisa errada aí na tua história, viu? Porque veja, o rico é abençoado, por isso que ele é rico, ele é abençoado. E o pobre é amaldiçoado, por isso que ele é pobre. E se você está dizendo que o rico, que é abençoado, é tão difícil entrar no céu assim, que você está falando que é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que o rico entrar lá, então coitado do pobre. Bom, por que eles fizeram essa colocação? Porque nos tempos de Jesus havia essa ideia de que o rico era abençoado e que o pobre era amaldiçoado. Havia essa mentalidade lá. Aí Jesus vem e diz isso, que é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no céu. Os discípulos piraram: Senhor, tem coisa errada. Aí vem a pergunta: dessa forma, quem poderá se salvar? Perguntaram eles. Aí vem a resposta célebre de Jesus. Aí vem a resposta incrível de Jesus. Jesus disse assim: isto é impossível aos homens, mas para Deus, quem sabe o resto? Tudo é possível. Sabe que esse verso que eu citei está em Mateus 19, versículo 26. As pessoas usam esse texto fora do contexto, né? O que eu falei agora é o contexto certo. Algumas pessoas dizem assim: eu quero comprar um carro importado. Outro fala assim: não, vai firme, para Deus tudo é possível, né? Eu quero casar com um homem assim, 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 uma mulher assim. Não, vai firme, que para Deus tudo é possível. As pessoas pegam o verso bíblico e tiram do contexto para aplicar em outros contextos. Isso é um erro. A gente acaba golpeando e estragando o texto bíblico. O texto bíblico, quando fala assim, para Deus tudo é possível, não é no sentido que as pessoas colocam lá fora. O sentido ali é o seguinte: é a salvação. O que Jesus está fazendo é o seguinte: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Aí alguém diz assim: Senhor, mas então ninguém vai se salvar? É impossível alguém se salvar. Aí Jesus falou assim: sim, é impossível. É impossível o rico ser salvo e é impossível o pobre ser salvo. A salvação é impossível para você, do seu jeito, da sua maneira, com a sua técnica, com a sua capacidade, com a sua inteligência, com os seus conhecimentos. É impossível ao homem salvar a si mesmo. Eu, Luiz, não posso me salvar a mim mesmo. Você não pode salvar a você mesmo. A salvação é uma obra de Deus. A salvação é um milagre de Deus. Por isso que Jesus falou assim: isso é impossível aos homens, mas para Deus
tudo é possível. Tudo é possível o quê? Salvar o rico e salvar o pobre. Amém? Então isso, o rico pode falar amém, o pobre também pode falar amém, ué. É para os dois. E classe média também, porque daí está no meio, né? Então Jesus estava falando isso. Por que Jesus então colocou isso? Para mostrar que a salvação é uma obra divina. Agora entenda uma coisa. Voltando o raciocínio para a gente formar, para o quadro ficar bem clarinho na nossa cabeça. O homem se afastou de Deus, e quando se afastou de Deus, o vazio no coração foi aumentando, aumentando, aumentando. Hoje, por que as pessoas não são felizes o tempo todo? Porque as pessoas não estão em comunhão com Deus o tempo todo. E alguém poderia falar assim: pastor, mas já imaginou ficar em comunhão com Deus o tempo todo? A gente não faz mais nada na vida, né? Não come, não bebe, não passeia, não viaja, não trabalha, não namora, não compra, não vende. Aí que está o engano. Porque às vezes nós pensamos que Deus é alguém para a gente chegar diante dele e falar assim: ó Deus, eu preciso disso, disso e disso e disso, ok? Eu peço isso para o Senhor em nome de Jesus, amém. Aí Deus olha para você e fala assim: beleza, então na lista, isso aqui já te dou, ok? Agora isso aqui também te dou, isso aqui não eu não vou te dar, isso aqui eu te dou a semana que vem e tal, isso aqui eu não dou porque teu dízimo é pequeno, tem que dar mais dízimo, aí eu te dou mais isso, e porque você também fez uma coisa errada ontem, então também não vou te dar, e você não foi à igreja semana passada, está em dívida comigo, então fechando aqui a conta, você está em déficit, você está no vermelho. Entendeu? Então você não pode ser abençoado. É assim que muitas pessoas veem Deus. Mas Deus não é assim. Deus não é assim. A Bíblia não é assim. A igreja não é assim. A cristã não é assim. Eu vou te falar como tem que ser a vida cristã. Você já se apaixonou alguma vez? Fala a verdade. Já se apaixonou? Estou vendo gente fazendo assim, que já. Você está apaixonado hoje? Tem alguém no teu coração que faz bater mais forte? Sim. Você já viu um adolescente apaixonado? Uma menina adolescente apaixonada? Na linguagem de hoje, no século 21, em 2015, uma menina apaixonada ou um menino apaixonado, primeira coisa, não larga isso aqui. É ou não é? Até quem não está apaixonado também não larga, né, esse negócio. Isso já virou febre. Enfim, mas imagina uma pessoa apaixonada. Você conhece alguém, na sua casa tem alguém, ou você já viu alguém, ou se não viu, espera que você vai ver logo logo. É o seguinte: alguém que está apaixonado quer estar o tempo todo em contato com a pessoa com a qual ela tem algum tipo de sentimento. É ou não é assim? Quer estar o tempo todo com aquela pessoa. E por que as pessoas não querem estar muito tempo com Deus, nem com igreja, nem com Bíblia? Sabe por quê? Porque não estão apaixonados. Está faltando paixão. Paixão. Sabe por que Jesus morreu na cruz? Porque ele estava apaixonado. Já ouviu falar da paixão de Cristo? A paixão de Cristo, paixão de Cristo. A gente fala na Semana Santa, né? A paixão de Cristo. Pois é, a paixão de Cristo é você. É você. Então Jesus só morreu na cruz porque estava e porque está apaixonado por você. E só anda com Deus quem se apaixona por Ele. E aí você fala: pastor, peraí, como é que a gente se apaixona então por Jesus? Qual é a receita? Não falte essa semana que você vai descobrir, até domingo você vai descobrir como se apaixona por Jesus. E é um negócio tão bom, como diz o mineiro, tão bom, é uma maravilha. Mas antes da gente continuar no raciocínio da paixão, lembre-se, o pecado produziu um vazio enorme no coração do homem. E olha aqui, todo mundo aqui nessa noite, todos nós aqui essa noite, você que está assistindo pela internet, todos nós temos um vazio no coração.
Todos nós temos. E se você não buscar preencher esse vazio em Deus, você vai tentar buscar em outra coisa. Pode ter certeza disso. Você vai tentar buscar preencher esse vazio de outra maneira. E já vou te dizer, você não vai conseguir. Em outros lugares, de outras formas, você pode até amenizar um pouquinho com um momento ali, um momento de prazer aqui, um momento feliz, alegre ali, um momento interessante acolá, mas o vazio continua. Eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa falou assim: pastor, eu vou para alguns lugares aí no fim de semana, e quando eu estou nesses lugares, eu esqueço dos meus problemas, e eu me sinto super bem. Mas quando termina aquela noitada, e eu volto para casa, e passa os efeitos da noitada, parece que o buraco aumenta. Parece não, aumenta. Aumenta. Então sabe qual é hoje a situação da humanidade? A situação da humanidade é o seguinte: as pessoas estão cada dia mais se afastando de Deus. Cada dia mais estão se afastando de Deus. Cada vez mais, cada vez mais. E acontece um fenômeno: enquanto o ser humano se afasta de Deus, Deus continua buscando encontrar esse filho ou essa filha que se afastou. Quando Gênesis 3:9, que foi o segundo verso que a gente leu, diz assim: e perguntou o Senhor Deus, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Essa pergunta de Deus mostra a busca de Deus. Deus começou uma busca para salvar, para encontrar e para resgatar os seus filhos. E essa busca já dura milhares e milhares e milhares de anos. Você acha que você veio aqui porque você veio buscar a Deus? Você pode até pensar isso, mas o fato é que não foi você que veio buscar a Deus, foi Deus quem veio buscar você. A gente às vezes pensa que a gente é que busca a Deus. Não, não é. É Deus quem busca você. E essa busca de Deus começou lá no Éden, quando o homem se afastou dele. Aí Deus começou essa busca. E ainda hoje ele não encontrou todos os seus filhos, porque quando ele chega perto para tentar resgatar esse filho, infelizmente esse filho vira as costas e continua, e se afasta e vai fazer outras coisas e se ocupa com outras coisas. Por isso essa busca não chegou ainda ao seu final. Mas eu quero dizer uma coisa para você: essa noite Deus está aqui no meio de nós. Deus está aqui no meio de nós. Eu quero terminar essa mensagem lendo um outro texto da Bíblia, que está no Salmo. Vamos para o Salmo 139. Esse é um salmo, é o meu preferido. O Salmo 139 é tão especial, especialmente dentro do tema de hoje, que você vai perceber exatamente o resumo de tudo que eu falei até agora. Salmo 139, versículos 7, 8, e vamos ler mais uns dois na sequência. Vamos começar no versículo 7. Salmo 139, versículo 7, diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? E para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo do abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Olha o verso 11: se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Olha o verso 12: até as próprias trevas
não te serão escuras, porque as trevas e a luz são a mesma coisa para ti. Uau! Não é incrível isso? Eu queria que você agora levantasse a sua cabeça e olhasse para mim um pouquinho, para a gente conversar um pouquinho sobre esse texto. Você percebeu que o verso 7 começa assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Aí vem a segunda interrogação: para onde fugirei da tua face? Eu vou usar essas duas perguntas usando palavras diferentes. As palavras seriam as seguintes: onde posso encontrar paz? Onde posso encontrar esperança? Onde posso ser feliz? Sem Deus? Essa talvez poderia ser a forma de fazer a pergunta. Existe algum lugar em Brasília? Existe algum lugar nesse país, nesse planeta, onde a gente pode encontrar paz e esperança? Existe algum lugar ou alguma coisa nesse planeta onde a gente possa encontrar a harmonia que estamos procurando? Aí a Bíblia faz uma lista. A lista é assim: se eu tentar ser feliz sem Deus e subir para o céu, não dá, porque se eu subir para o céu, Deus vai estar lá. Então eu não consigo ser feliz sem Ele. Se eu tentar ser feliz para cima, não consigo, porque Ele estará lá. E que tal para baixo? Não, também não dá, porque Deus também estará lá embaixo. E se eu for para a direita? Não, também não dá, porque Deus estará lá. E se eu for para a esquerda? Deus também estará lá. O que o texto está dizendo é o seguinte: você não consegue ser feliz sem Deus. E se você tentar buscar em lugares diferentes, você não vai encontrar. Nem para cima, porque Deus estará lá. Nem para baixo, nem para a esquerda, nem para a direita. E o texto continua assim: e se eu tomar as asas da alvorada e for para os confins dos mares? A Bíblia diz assim: até lá Deus estará. E tem o verso 11 e o verso 12 dizem assim: ah, mas as trevas com efeito me encobrirão. Ou seja, eu vou para as trevas, para um lugar tão macabro, tão escuro, tão estranho, e lá nesse lugar das trevas Deus não vai estar, e aí eu posso tentar ser feliz sem Deus. Então diz assim: com efeito as trevas me encobrirão. As trevas. Não. A Bíblia diz assim que para Deus as trevas e a luz são a mesma coisa. Ou seja, Deus está tanto na luz quanto nas trevas. Deus está em todos os lugares do planeta e do universo. Resumindo, não dá para fugir da presença de Deus. Não dá para ser feliz sem Deus. Não dá para ter paz sem Deus. Não dá para você ser uma pessoa diferente sem Deus. Não dá. Você pode até tentar, mas você não vai conseguir. Não dá. Muitos já tentaram. Muitos já buscaram em outros lugares essa paz, essa felicidade, essa esperança, e não conseguiram. Não conseguiram. E algumas dessas pessoas voltaram e reconheceram, e foram humildes, e pediram perdão, e voltaram-se para Deus, e Deus os recebeu. Outras pessoas não voltaram. O orgulho falou mais alto, e outras pessoas não voltaram. Eu já vi Deus atuar na vida de pessoas em lugares até estranhos, quando se trata de Bíblia e de vida religiosa. Eu já vi Deus falar com pessoas que estavam num desfile de carnaval. A pessoa estava no desfile de carnaval, e enquanto desfilava, Deus falou ao coração dessa pessoa. E a pessoa, durante o desfile, decidiu deixar o desfile, sair dali, voltar para casa, se ajoelhar e falar: Senhor, eu não consigo ser feliz sem Ti. Eu conheço um outro caso de um homem que era dono de uma casa noturna em São Paulo. Quando criança ele conheceu o Evangelho, mas depois ele se afastou e passou a ser dono de uma casa noturna. E ele ficava lá para receber os clientes. Aquele clima de casa noturna que é um clima de trevas do ponto de vista bíblico.
Mas uma noite, ele olhando para aquelas cenas todas da casa noturna, ele simplesmente pensou assim: o que eu estou fazendo da minha vida? Eu tenho 49 anos de idade. O que eu construí até hoje? E quando eu morrer, o que vai acontecer comigo? E de repente, dentro da casa noturna, os pensamentos começaram a invadir a sua cabeça. Sabe o que ele fez? Ele saiu daquela casa noturna, foi para casa, se ajoelhou, falou assim: Deus, eu não consigo ser feliz sem Ti. Eu busquei a felicidade nos vícios e não consegui. Eu busquei no sexo e não consegui. Eu montei uma casa noturna de prostituição e não consigo ser feliz. Então eu desisto, me ajuda. E essa pessoa foi abraçada por Jesus. E hoje é um servo de Deus. Eu já vi Deus mudar a vida de garotas de programa. Eu já vi Deus mudar a vida de pessoas que faziam coisas bem estranhas aos olhos de Deus. Mas também já vi Deus mudar a vida de pessoas que aparentemente eram boas, que aparentemente não tinham nada de errado, não fumavam, não bebiam, não jogavam, não se prostituíam, não usavam drogas. Pessoas, aos olhos da sociedade, pessoas boas. E aqui tem bastante pessoas assim, que nunca fumaram, nunca beberam, nunca fizeram essas coisas estranhas que outros fazem. Mas lá no fundo do seu coração tem um vazio muito grande. Embora você tenha uma vida material boa, embora você tenha o seu emprego e tenha também a sua casa e tenha, quem sabe, o seu dinheiro, e você tenha uma vida financeira boa, mas lá no íntimo do seu coração falta alguma coisa. Sabe aquelas noites que o sono não vem e que você não consegue dormir? Sabe aqueles momentos em que seus pensamentos invadem a sua cabeça e você sente que falta alguma coisa e você não sabe o que está faltando? Sabe aquele momento em que o vazio é tão gritante no seu coração, é um grito silencioso de um coração vazio, que você pensa em morrer, pensa em sumir e abandonar tudo na vida? Esse momento revela que sem Deus não dá para ser feliz. Não dá. Eu estou falando aqui para alguém que tem tentado resolver os seus problemas, que tem tentado encontrar paz e a felicidade e não tem conseguido. Estou falando para alguém que tem seus momentos a sós, à noite ou durante o dia. Para alguém que diz: pastor, é isso aí, eu estou passando exatamente por isso. Estou falando para alguém que está enfermo, que foi ao médico e descobriu que tem uma enfermidade, e essa enfermidade é incurável, e você está aí sentado essa noite aqui, ou vendo pela internet, e você sabe que você não está bem de saúde, e você diz assim: bom, eu posso a qualquer momento vir a faltar, e a minha família, e a minha salvação, e a minha vida espiritual, e tudo que eu vivi até hoje, de que valeu tudo isso? Quando chegar o momento do óbito, a gente não leva nada, não leva dinheiro, não leva casa, não leva carro, não leva nada disso. E tudo isso que a gente acumulou durante a vida inteira vai ficar aí. Você não vai levar nada. Só tem uma coisa que você e eu vamos levar: é o caráter. É o caráter transformado, é uma vida transformada. Isso você e eu levaremos. Mas muitas vezes nós gastamos 99% do tempo correndo atrás do vil metal, e deixamos 1%, e às vezes menos que 1%, para as coisas espirituais, para Deus. Eu quero convocar você essa noite a pensar um pouco sobre isso. Eu quero convocar você a pensar um pouco nesse assunto. Eu estava fazendo uma semana parecida com essa, numa igreja brasileira e hispana, lá em Nova York. Era uma semana, e numa noite eu conheci a história de uma pessoa, de um homem, que por problemas com a esposa, ele subiu naquela ponte do Brooklyn e tentou o suicídio várias vezes. Na hora que ele tentava o suicídio, acontecia alguma coisa, passava alguém, cumprimentava, alguém buzinava, a polícia passava, alguma coisa acontecia e ele não concretizava o suicídio. Tudo porque o casamento estava acabando, tudo porque o relacionamento estava frio, tudo porque ele não conseguia ser feliz com a esposa. Um dia ele resolveu beber muito,
e bêbado resolveu jogar o carro no rio Hudson, aquele rio Hudson que tem ali em Manhattan, ali perto do Queens. E aí ele bebeu bastante numa noite, e você sabe que Manhattan é uma ilha, e se você vai até o final de algumas ruas, você chega no rio ali, e também tem o mar do outro lado. E ele bebeu, e o plano era acelerar o carro bêbado e se jogar lá nas águas. Só que ele bebeu tanto, que quando ele entrou no carro à noite para dirigir, ele desmaiou, ele dormiu ao volante, de tão bêbado que estava. E no dia seguinte, ele amanheceu, estava dentro do carro, e já amanheceu, acordou melhor do efeito da bebida. E era um homem rico, estou falando de um gerente de um banco em Nova York, uma pessoa que tinha muito dinheiro e tinha muitas posses. Quando ele acordou no dia seguinte, ele falou assim, botou a mão na consciência e disse: eu vou procurar minha esposa e vou me acertar com ela, e vou pedir perdão para ela, vou contar das minhas traições, tudo isso. Ele decidiu mudar de vida. Passou o dia nas ruas e à noite foi para a casa da esposa para se acertar com ela. Quando ele chegou em casa, ela não estava. Ele insistiu, não havia ninguém. Ele foi na vizinha e perguntou: onde está minha esposa? A vizinha falou: ela foi para uma igreja aí. Ele disse: já sei qual é a igreja. E foi atrás dela lá na igreja. Era a igreja que eu estava fazendo a semana. Ele entrou na igreja, foi lá ao lado da esposa, cochichou no ouvido dela. Eu percebi que quando ele entrou, ele conversou, mas eu não sabia da história. E finalmente ela saiu, levantou-se da reunião e foi lá para fora com ele e conversaram. Depois eles me contaram. Ele falou assim para ela: estou arrependido, tentei o suicídio essa noite, estou mal, não sei o que, me perdoa, vamos voltar. Ela disse assim: eu volto com você, mas você tem que entrar, sentar e ouvir o pastor pregar essa noite e assistir a semana inteira. Se você assistir a semana inteira, no final eu vou te dar uma chance. Ele falou assim: tá bom, eu entro. Ele entrou só para agradar a mulher, mas não estava interessado no assunto. Sabe quando a pessoa vem a uma reunião assim, mas vem porque alguém convidou, insistiu, mas você não está preocupado com o que está sendo falado aqui, e às vezes nem está gostando também, está sentado aí: eu vim aqui porque minha amiga me convidou, meu amigo, eu estou aqui, mas amanhã eu não venho mais e tal. Ele fez isso, falou: eu vou aqui só para agradar minha mulher, conquistá-la de volta. Só que aquela noite, o Espírito Santo falou ao coração dele, e ele sentiu a presença de Deus. E ele voltou realmente nas outras noites. E no final daquela semana, ele decidiu entregar a vida a Jesus. Deus restaurou a vida dele, o casamento dele, a família dele. Deus é maravilhoso. Deus é extraordinário. Ele pode fazer isso com você hoje à noite. Sabe quanto tempo Deus precisa para mudar a sua vida? Sabe quanto tempo Deus precisa para fazer um milagre na sua vida? O mesmo tempo que você precisa para se arrepender. Se você precisar de um segundo, Deus faz a obra em 1 segundo. Mas se você precisar de 15 anos, Deus vai fazer a obra em 15 anos. Eu gosto de contar histórias verdadeiras como essas, para ilustrar o tema da palavra de Deus. Porque uma ilustração e um testemunho valem mais do que milhares de palavras e milhares de sermões. Vou contar mais uma só. É a história de um garoto que tinha 5 anos de idade. 5, eu disse 5. Quando ele tinha 5 anos, o seu pai foi assassinado. Imagina a cabeça de uma criança de 5 anos. Em seguida, ele sofreu abusos
do seu tio. Dá para imaginar isso? Dos 5 aos 12 anos, sofreu abuso do seu tio. Depois que terminou esse período de abusos, ele ficou tão confuso sobre a sua sexualidade, e ele resolveu ter essa mesma experiência com outras pessoas. Tornou-se um travesti. Se envolveu com mais de 200 pessoas. Tinha um ponto em Taguatinga. Vocês conhecem a Praça do Relógio em Taguatinga? Ali era um dos pontos dele, a Praça do Relógio. E ele não conseguia entender, porque ele queria ser feliz, só isso. Queria ser feliz. É o que eu falei no início, todo mundo quer ser feliz, tá certo? Tentando de alguma maneira ser feliz. E ele não conseguia entender por que aquilo estava acontecendo com ele. E ele pensava assim, eu acho que eu vou procurar uma igreja. Mas aí ele pensava assim, não, os evangélicos não vão me aceitar. Sabe esse negócio, né? Ele falou assim, então eu acho que eu vou para o espiritismo, porque o espiritismo vai me aceitar. E foi para o espiritismo, e foi aceito do jeito que ele era. Ficou lá. Mas ele não conseguia ser feliz. Aqueles traumas de infância, aquelas agressões psicológicas, emocionais, físicas, tudo isso que vocês sabem, era um tormento, eram como se fossem demônios nos seus pensamentos. Dá para entender? E ele não conseguia se entender. Quem eu sou, afinal de contas? Até que um dia ele não suportou mais essas pressões que vinham nos seus pensamentos. Ele decidiu deixar o espiritismo e decidiu procurar uma igreja. Tinha cabelos longos, tudo isso e tal. Procurou uma igreja. Foi para uma igreja e pensou assim, será que vão me criticar? Ele foi bem recebido numa igreja evangélica. Os irmãos oraram com ele, por ele, abraçaram, deram atenção para ele e mostraram que ele era uma pessoa tão importante como qualquer outra. Um dia ele saiu dessa igreja e foi para uma outra. Quando chegou numa outra, ele conheceu uma mulher. Os dois fizeram amizade. E essa mulher que ele encontrou na outra igreja vinha orando a Deus: Senhor, me arruma um marido, eu quero um marido. E o tempo passou. Ela chegou aos 30 anos: Senhor, cadê meu marido? 35, cadê meu marido? Você sabe, né? Vai chegando essa idade, a gente clama, né? Cadê? Tal. Só que essa mulher da igreja, ela fez uma oração. Ela falou assim: Senhor, eu vou esperar um marido que o Senhor me ajude a entender que foi o Senhor que mandou. Só que eu quero um marido que já tenha passado por tudo nesse mundo, já tenha passado por tudo de errado nesse mundo, que ele se converta e seja meu marido, porque daí ele não vai querer mais ir para o mundo que ele já conhece, então ele já vai ser fiel a mim e vai ficar comigo. Nunca vi uma oração tão maluca como essa. Foi a oração que a mulher fez. Aí a mulher conheceu esse homem que passou por isso que eu contei aqui para vocês. Olhou, viu, falou: uau, seria esse Senhor? E pintou um clima entre os dois. Pela primeira vez na vida daquele rapaz, daquele travesti, ele estava gostando de estar perto de uma mulher. Ela também nunca tinha tido nenhum homem. Ela. E ele nunca tinha tido uma mulher, nenhuma mulher.
Parece história de filme, não parece? Parece. Daria um bom filme essa história. Aí, papo vai, papo vem, uma hora daqui, outra hora de lá. Ele estava conhecendo Jesus, ela já era da igreja. Resumindo, um dia ele teve um sonho, que estava colocando uma aliança no dedo daquela mulher. E ela também teve um sonho com ele. Os dois se encontraram e falou: eu sonhei com você. Eu também sonhei. Contaram os sonhos. Falou: então é isso aí, está fechado. Vamos casar? Vamos casar. E casaram. Depois que casaram, eles ficaram um tempo sem ir à igreja nenhuma. Decidiram dar um tempo nas igrejas. Pararam. Aí ele tinha uma televisão bonita, grande. Só que a televisão dele não funcionava porque não tinha uma boa antena. Então ele queria vender a televisão para ganhar um dinheirinho, e também porque a televisão não estava funcionando. Era nova, mas não tinha antena. Tentou vender, tentou várias vezes, não conseguiu vender. Aí ele cobriu a televisão com um lençol e falou: deixa aí. Aí um dia a cunhada dele veio à casa e falou assim: e a televisão? Tá aí, não funciona. Mas tem que pôr antena, né, meu filho? Senão não funciona mesmo. Eu vou te dar um presente, vou te dar Sky. Aí colocou a Sky, deu a Sky de presente para ele. Aí quando colocou a Sky, aí a televisão nova, bonita, aquelas imagens bonitas. Aí ele sentou e falou assim: eu vou olhar canal por canal, do primeiro até o último, quero ver todos os canais. E agora nós vamos ver filme a noite inteira, pensou. Ele e a mulher começou a ver os canais e tal. Passou. E ele falou: esse aqui é de esporte, esse aqui é de filme, esse aqui é de notícia, esse aqui e tal. Aí, passando os canais, parou, viu um pregador moreninho falando. Aí ele olhou e falou assim: meu bem, vem cá, olha, acho que esse canal é evangélico, olha, o rapaz está com a Bíblia na mão. Ele viu os canais todos, depois voltou nesse canal 14 e assistiu o Arena do Futuro inteirinho naquela noite. Aliás, naquela tarde. E passou a assistir a TV Novo Tempo. Um dia, no Arena, eu estava pregando e falei assim: chega mais perto. Jesus ama você do jeito que você é. E Jesus vai abençoar você, vai mudar a sua vida para melhor e tal. Ele veio, chegou mais perto. Ela veio com ele, chegou mais perto. Os dois vieram. E o homem que era travesti casou com a mulher, chegaram mais perto, tiveram um encontro com Deus. A busca chegou ao final, o vazio foi preenchido, a alegria tomou lugar à tristeza, o semblante passou a refletir a luz do céu. E no mês de abril agora passado, eu tive a oportunidade de batizar os dois. Uau, amém? Louvado seja Deus. Já imaginou se eu pudesse trazer aqui o empresário de Nova York? Se eu pudesse trazer aqui as pessoas que contam a história. E também esse travesti seria fantástico trazer aqui. Não dá para trazer, essas pessoas moram longe. Mas o casal, o homem que foi travesti e a sua mulher estão aqui conosco. E eu quero que vocês conheçam alguém, ou duas pessoas que estavam buscando, tentando encontrar um real sentido para a vida, e foram para vários lugares, finalmente acharam. Querem conhecer? São pessoas excelentes, lindas, extraordinárias, são adultos, mas têm paz do coração. Quero que vocês conheçam um milagre do século 21, o casal Marlon e Rosalina. Por favor, venham aqui à frente. Olha para esse casal, olha para a igreja.
Esse é o Marlon. Parece um pastor, não parece? Aqui está a sua esposa. Glória a Deus. Ô Marlon, vê se está funcionando o teu microfone. Boa noite. Olha quem está ali, olha aí o pessoal aqui. Ô Marlon, fala aí no microfone, vamos ver. Fala boa noite aqui, vamos ver. Ah, tem que ligar aí, né? Ligou. Vai lá, boa noite. Ele vai botar volume para você. Boa noite. Tudo em paz? Tudo em paz. Aquela fase passou? Passou. Que bênção, Deus é grande, né? Deus é maravilhoso. Quer dizer que o senhor conheceu essa mulher lá na igreja, é? Na igreja. Aí começou o namoro. Teve noivado ou já casaram direto? Não, não teve noivado, nós casamos direto. Só que no começo, assim, eu gostava de sair com ela, de passear, de evangelizar com ela. E os irmãos diziam assim: irmão, ela é sua escolhida. Eu falei: irmão, para com essa conversa, porque se a irmã souber, ela não vai querer mais sair comigo e vai ficar de mal comigo. Ah, quando vocês saíam, vocês não eram nada ainda? Não, a gente só ia evangelizar. Era só, amigos. Só amigos. Os irmãos da igreja que diziam que ela era minha escolhida. Eu dizia assim: vocês param com essa conversa. Meus irmãos acertaram, hein? Acertaram. Escuta, irmão Marlon, durante quanto tempo você esteve naquela vida do lado de lá? 29 anos. 29 anos. Você naquele tempo tinha esse vazio que eu preguei, vazio no coração, e tinha uma vida de conflito. Você me contava ali atrás. Um vazio enorme. Eu não conseguia achar resposta. E a coisa que mais me incomodava, minha mãe, na ignorância que ela estava, ela dizia que na outra encarnação eu poderia ver um homem perfeito ou viria uma mulher. Só que eu tinha esse conflito de não conseguir aceitar essa situação. Aí eu ia beber, usava drogas e tentei 2 suicídios por isso. Não é fácil, viu, gente? Primeiro, não é fácil estar aqui essa noite, mas ele autorizou, já contou a história dele em outros lugares, por isso que nós estamos contando aqui. Ô Marlon, me diz uma coisa: você conseguiu perdoar o seu tio? Consegui. Eu fui até a casa dele, minha mãe estava junto, minha esposa já estava casada, no primeiro ano de casado, e aí eu conversei com ela e nós decidimos ir lá, eu mesmo, e pedir perdão para ele. Eu fui lá e falei que eu perdoava ele, o que ele fez comigo, ele não sabia o que estava fazendo. E contei para minha mãe, que minha mãe não sabia que a minha vida que eu estava levando era por consequência das ações do próprio irmão dela, né? E eu nunca tinha contado, eu só fui contar para minha mãe que eu era violentado depois de casado, de um ano de casado, que eu fui lá e contei para ela. Isso é muito difícil, né? Muito difícil. Você perdoar alguém que fez tudo isso é muito difícil. Somente Deus pode fazer isso na vida de uma pessoa. Não é verdade, irmãos? Somente a gente, às vezes, por coisas menores, a gente às vezes não perdoa. O ser humano é assim, né? Então, isso que eu fiz questão de perguntar isso a ele, para você ver que Deus pode mudar uma história e pode levar a pessoa a perdoar pessoas que fizeram muito mal a gente. E foi isso que aconteceu. Irmã Rosalina, pega o microfone aqui. Quer dizer que a senhora orou a Deus, pediu um marido que fosse assim, a senhora foi específica na sua oração? Eu orei, eu disse: Senhor, o Senhor me tem prometido um companheiro, e eu te peço por misericórdia que esse companheiro tenha sofrido todos os danos nesse mundo, para nunca mais voltar para o mundo a cometer os pecados de novo. E o Senhor me deu esse príncipe aqui, ó. Uau! É o amor da minha vida, e eu agradeço muito a Deus por esse companheiro, amigo, porque esposo, marido, todo mundo pode ter, mas eu quero ver um amigo, e esse é meu amigo. Uau! Amém? E eu louvo a Deus, agradeço a Deus todo dia por esse amigo que o Senhor Jesus me deu. Amém. Porque só o Senhor é Deus na nossa vida. Amém. Vocês moram em que região de Brasília? Nós moramos
em Águas Lindas de Goiás, no bairro Mansões Odisseias. Águas Lindas de Goiás. Que bênção. Eu falei para eles que eu contaria a história e eu chamaria aqui só para eles falarem algumas coisas rápidas, porque o testemunho deles é para contar numa vigília, assim, a noite inteira. Tem muita coisa que a gente não vai contar aqui por duas razões. Primeiro, por causa do tempo, e segundo, porque daí também seria uma exposição muito maior, e aí não precisa. O importante é saber o que foi, o que aconteceu e por que eles estão aqui hoje. A graça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, não só por eles, mas por nós todos também aqui essa noite. Amém?